primeiramente, né, queria pedir desculpa ao professor pela enrola, porque já faz um bom tempo que a gente fala que vai apresentar e acaba não apresentando, né? Então, hoje, finalmente, a gente vai apresentar, eu, né, no caso, vou apresentar a temática relacionada a marés oceânicas. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho, né, sobre as marés. Então, as marés oceânicas, elas... eu preciso ligar a câmera, porque eu acho que, por causa da conexão, acho melhor... Você quem sabe, fique à vontade. Se você achar que tá ruim, fica assim mesmo, não tem problema não. Tá certo. Então, como eu estava falando, né, as marés oceânicas, elas são um fenômeno que é de interesse e que chama a atenção dos seres humanos há muito tempo. Então, o Galileu ele vai tentar explicar as marés oceânicas, esse fenômeno, porém ele não vai conseguir obter êxito, né? Ele não vai conseguir justificar o tempo de aproximadamente 2 marés por dia. Mas aí o Newton, né, ele, através dos seus cálculos, das suas contas, ele vai chegar a uma explicação adequada. Então, basicamente, através das suas contas, né, ele vai nos informar que as marés elas são causadas pela atração gravitacional do oceano com relação à Lua e ao Sol. Então, esse fenômeno, né, ele é produzido pela Lua e pelo Sol. Antes de apresentar para vocês a geometria, né, que é utilizada para encontrar as marés oceânicas e também uma parte das continhas, eu trouxe um pouquinho de continha hoje, a gente precisa levar em consideração algumas coisas, tá? Então, a primeira delas é que a Terra, ela não é um sistema inercial, né? Ela está realizando um movimento de rotação, né? Então, ela está acelerando, então ela não é um sistema inercial. Então, isso acaba dificultando as contas, né, os cálculos. Outra questão é que a gente vai considerar, né, o Newton considerou como se a Terra ela tivesse completamente coberta por ar. E essa questão do movimento de rotação, ele vai ser mencionado em um momento adequado, né? Ele vai ser atribuído em um momento adequado nesses cálculos. Então, eu trouxe para vocês essa imagem que pode ser encontrada no livro do Mário, que é a geometria que é utilizada para encontrar as marés oceânicas. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, porque eu queria o cursor. Mas está aparecendo, peraí. Então, deixa eu apresentar de novo para vocês. Não estava aparecendo para mim. Só um minuto. Pronto. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Acho que tá, né? Bom, então aqui é a geometria, né, que é utilizada para encontrar as marés oceânicas. Então, aqui eu tenho um sisteminha, né, Terra e Lua. Deixa eu colocar o computador. Então, eu tenho esse sisteminha, né, Terra e Lua. E eu tenho, né, um referencial inercial, né, já como eu mencionei, né, então a gente vai utilizar, né, esse sistema inicial para poder conseguir realizar essas contas, né? Então, como eu falei, né, as marés oceânicas elas vão surgir por conta da ação gravitacional da Lua e do Sol. Mas a gente vai iniciar fazendo essas contas apenas com a Lua, tá? Os cálculos é o mesmo para o Sol, mas o livro ele acaba abordando apenas com a Lua, né? Acho que ele, se eu não me engano, ele pede para a gente realizar os cálculos para o Sol, se não estiver ficando dúvida. Enfim, então aqui a gente tem esse sisteminha Terra e Lua. Então aqui eu tenho a massa da Lua, né, que é representada por esse M maiúsculo, com esse índice com M minúsculo, que é a inicial, né, da palavra Lua em inglês. Eu tenho aqui a distância, né, do centro da Lua até o centro de massa da Terra, que eu estou chamando de D maiúsculo. Eu tenho aqui a distância, né, do centro da Lua até esse M, né, que esse M é uma massa pequena, eu posso dizer que é a massa da água, que
está localizada, né, na superfície da Terra. Então, eu estou chamando essa distância de R maiúsculo. Com relação ao nosso sistema inercial, né, a gente vai ter esses vetores, né, que a gente tem aqui, essa distância, né, do sistema inercial até esse centro de massa da Terra, que a gente está chamando de R''E, que é o nosso vetor posição, né, R''E. Aqui a gente tem a distância, né, do sistema inercial até essa massa pequena, que a gente está chamando de R''E, R''M, perdão. E aqui essa distância, né, da massa da Terra até essa massa pequena que a gente está chamando de R, se a gente for observar, né, ela é um raio, né, da Terra. Então, a partir dessa geometria, que é bem legal, a gente consegue realizar umas continhas, né, consegue chegar na força das marés, na aceleração das forças da marés, enfim. Então, inicialmente, né, como eu não tenho mesa digitalizadora, então eu acabei escrevendo devagarinho e fui tirando umas fotinhas e vou apresentar aqui para vocês. Eu espero que dê para vocês compreenderem, mas qualquer coisa vocês podem me parar que eu tento explicar melhor. Bom, então, a princípio, a primeira coisa que a gente quer saber é a força que ela vai ser aplicada, que ela vai ser exercida nessa massa pequena, né, nesse M, que eu estou dizendo que também pode ser a massa de água, né, a massa de água, devido à Terra e à Lua. Então, é isso que eu quero saber, a força que é exercida nessa massa de água devido à Terra e à Lua. Então, como danada eu vou fazer isso? Então, basicamente, a gente vai chegar nessa expressão. E como que eu cheguei nessa expressão? A gente vai aplicar, né, a segunda lei de Newton, como vocês podem ver aqui. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton para o referencial inercial, tá? Então, essa expressão é em cima desse referencial inercial. Então, a gente tem aqui a massa, né, vezes a aceleração. Eu continuei usando, né, a notação do livro, que é essa notação de letra pontuada, que é a notação de Newton. Pelo que eu pesquisei, ela não é muito eficiente, mas ela foi muito utilizada na Inglaterra e até hoje, né, a gente consegue encontrar ela nos livros de física e também, acredito eu, que também em livros da matemática. Então, essa é a notação de Newton, né, ele que estava realizando esses cálculos. Então, aqui a gente tem, né, a massa vezes a aceleração. Basicamente, se a gente voltar, a gente está trabalhando com esse R''M aqui. Então, a gente derivou duas vezes, né, e encontrou a aceleração. Então, isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual à soma das forças, né? Então, que forças, né? Das forças gravitacionais. Então, se vocês forem observar, essa expressão, ela nos lembra, né, a lei da gravitação, né? Então, aqui a gente tem esse menos. E o que esse menos quer? O que esse menos ele nos informa, né? Ele nos garante que essa força ela é atrativa, né? Ou seja, que essa massa pequena aqui, essa massa de água, ela está sendo atraída para o centro da Terra, para o centro da massa da Terra, né? E então a gente tem aqui a constante gravitacional, essa massa pequena, a massa da Terra, sobre a distância ao quadrado. Então, a gente está trabalhando ali com o vetor R, né? Que é a distância da... Só um minutinho, gente, vai abrir o meu gato. Bom, pronto, desculpa. Então, esse R ao quadrado é a nossa distância, né? Que é a distância do centro de massa da Terra até essa massa pequena, né? E esse ER é o nosso versor, né? É um vetor unitário que indica, né, a direção dessa força, né? É um vetor de módulo 1. E aqui a gente... Então, essa primeira parte é a contribuição da Terra, tá? E essa segunda parte aqui é a contribuição da Lua. Então, basicamente, é a mesma coisa dessa daqui. A diferença é que aqui é a massa da Lua e a distância, né, que é a distância do centro da Lua até o centro de massa da Terra. Então, ao quadrado, né, por conta da lei da gravitação universal.
E o nosso versorzinho também, né, que acaba sendo um pouquinho diferente, mas que está indicando, né, a direção dessa força, né? Então, se a gente consegue saber a força que é exercida nessa massa pequena, nessa massa de água, a gente também consegue saber a força que é exercida na massa da Lua, né? Então, basicamente é a mesma coisa, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, a gente quer saber a força que é exercida, né, que é causada pela Lua nessa massa da Terra, né, no centro de massa da Terra. Então, como é que a gente faz isso? A gente novamente vai aplicar a segunda lei de Newton para o sistema inercial e vai chegar nessa expressão aqui que não é muito diferente da outra, né? A diferença aqui é nessa massa da Terra, no R', né, que agora é a distância do sistema inercial até esse centro de massa da Terra. Então, a gente derivou duas vezes, né, e acaba encontrando a aceleração. O menos, né, que ele nos garante, né, que essa força é atrativa, né, essa massa, esse centro de massa da Terra está sendo atraído para a Lua, né? E essa distância, né, que agora é a distância do centro da Lua até o centro da Terra. Então, é o Dzão, né, como a gente viu lá na geometria. E o ED, né, que é o nosso versor, nosso versor diretor, né, nosso vetor diretor. Enfim, então, a gente já encontrou a força, né, que é exercida nessa massa pequena, a força que é exercida no centro de massa da Terra devido à Lua, e agora a gente vai encontrar a aceleração, né, como medida no sistema não inercial posicionado no centro da Terra. Como danado que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou voltar lá para a nossa geometria, e se vocês observarem aqui, a gente tem uma subtração de vetores, né? R'M menos R'E, e isso acaba resultando nesse R, né? Isso é muito legal. Então, a gente acaba chegando nisso aqui, né? R é igual a R'M menos R'E. Só que eu quero a aceleração, então eu derivo uma vez, encontro a velocidade. Derivo duas vezes, encontro a aceleração. Então, é exatamente isso que vai acontecer, né? Quando eu derivo. Eu chego nessa expressãozinha aqui. Ficou faltando só o linha aqui. Eu acho que eu confundi com isso aqui, com a vírgula. Mas eu vou corrigir na próxima parte, tá, gente? Bom, então, continuando, basicamente o Newton ele deu uma sacada aqui, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai dividir essa primeira parte, ele vai multiplicar essa primeira parte aqui pela massa pequena, pela massa de água, e dividir pela massa de água. Então, eu não estou alterando em nada, né? Como se tivesse um aqui. Então, basicamente ele faz isso para as duas partes, né? Só que aqui ele vai dividir pela massa da Terra, multiplicar pela massa da Terra e dividir pela massa da Terra. Então, se vocês observarem, a gente já calculou, né, essa expressão, essa parte aqui, que está no numerador de ambas as partes aqui. Então, deixa eu voltar para vocês verem. Então, a gente já calculou, né, o M, por isso que ele faz essa sacada, né, ele acaba multiplicando e dividindo por M. Mas a gente poderia também só dividir essa parte aqui, né, pegar essa parte aqui, colocar em evidência, né, e dividir tudo por M. Mas é a mesma coisa, enfim. Então, a gente já tem, né, esse M, R', 2.M. Só que a gente vai ter tudo isso aqui dividido por essa massa pequena. Então, eu posso cortar, né, essas massas aqui, ó, com a massa do denominador, que está lá na expressão. Eu acabei não fazendo essa parte mais detalhada, porque eu achei que ia ficar muita imagem. Mas se vocês não estiverem compreendendo, tá, vocês podem falar que eu peço a ajuda do professor para poder ele mostrar no Jamboard, e a gente vai entendendo devagarinho, tá? Então, basicamente, a gente já tem essa expressão aqui, né? Que é tudo isso dividido pela massa. Então, eu posso cortar, né, essa massa aqui com a massa do denominador. E eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com menos, né, a constante gravitacional, a massa da Terra, o R dividido pelo R ao quadrado, que multiplica esse versor, menos essa constante gravitacional, a massa da Lua, sobre R ao quadrado e o nosso versor, né, ER. Então, para a segunda parte, que é essa daqui,
a gente também já calculou, né? Que a força exercida nesse centro de massa da Terra devido à Lua, né? A gente calculou faz pouco tempo. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui e dividir pela massa da Terra. E daí a gente fica só com menos a constante gravitacional, a massa da Lua sobre a distância ao quadrado e o ED, né? Que é o nosso versor. Então, basicamente, a gente vai chegar nessa expressão aqui, tá? Então, essa primeira parte aqui é dessa primeira parte aqui. E essa segunda parte aqui é essa daqui, tá? Então, esse menos aqui é o da fórmula. Então, basicamente, eu vou só fazer, né, um jogo de sinais aqui. Menos com menos é mais. Essa primeira parte aqui tá igualzinha a essa parte de cima. Vocês estão conseguindo entender? Tá ótimo, tá tranquilo. Tá tudo certo. Pronto. Então, basicamente, o que eu vou fazer nessa última parte aqui, tá? O que eu fiz? O que o livro fez? O que Newton fez? Basicamente, essa parte aqui, ela vai ser devido à Terra, tá? E nessa outra parte aqui, eu só fiz colocar o menos a constante gravitacional e a massa da Lua em evidência. Então, eu fiquei, né, com isso em evidência, multiplicando os versores, né? ER sobre R ao quadrado menos ED sobre D ao quadrado. Então, essa primeira parte aqui é devido à Terra. E essa segunda parte aqui, ela é bem importante. Ela é a aceleração das forças da maré. Então, é o que produz o efeito da maré aqui na Terra, né? Esse efeito de maré, ou a maré alta ou a maré baixa. Então, basicamente, eu achei bem bacana esse cálculo. Eu consegui compreender, então eu fiquei bem feliz. Então, essa primeira parte é devido à Terra e essa segunda é a aceleração das forças das marés, que é o que produz o efeito de maré, tá? Então, eu trouxe nessa expressão aqui também, que é a força das marés, né? Então, basicamente, se vocês forem observar aqui, é como se a gente tivesse só pegado essa segunda parte aqui. Só que ele quer saber, né, a força das marés na massa M na superfície da Terra, ou seja, quer saber a força dessa maré, nessa massa de água, nessa massa pequena, na superfície da Terra. Então, basicamente, como eu estou falando de força, né, é massa vezes aceleração. Então, isso aqui, como eu acabei de mencionar, é a nossa aceleração, né, a aceleração das forças das marés oceânicas, né? Então, a única coisa de novo aqui é essa massa, né? Então, é massa vezes aceleração. Então, essa daqui é a expressão para as forças das marés, tá? Então, eu não trouxe na nossa apresentação os cálculos das componentes, porque no livro do Mário ele acaba apresentando os cálculos para as componentes x e y, tá? Mas eu acabei não trazendo, envolve toda uma questão de expansão, também tem polinômio de Taylor, se eu não estiver ficando doida. Então, eu acabei não trazendo, ia ficar muita imagem, muito cálculo, e como eu não tenho a mesa, ia ficar um pouquinho difícil, né, para apresentar para vocês. Mas quem tiver curiosidade, é só dar uma olhadinha lá no livro do Mário, que ele apresenta, tá? Então, basicamente, calculando, né, para as componentes x e y, então vamos imaginar aqui esse globo terrestre, como se a gente tivesse aqui um eixo cartesiano, né? Então aqui nesse ponto C e D seria o eixo y, né? E no B e A seria o x. Então basicamente ele calcula, né, para essas componentes, para as componentes x e y. E daí a gente vai perceber através desses cálculos que a força das marés, a maré ela vai ser alta nos pontos B e A, né? E nesse ponto C e D é onde ocorrem as marés baixas, né? Onde essa maré ela é mais rasa. Então a gente consegue ver em outros pontos também da Terra as forças das marés, né? Enfim, então, como a Terra está realizando esse movimento de rotação, por isso que a gente tem aproximadamente 2 marés por dia. Então, por exemplo, como ela está rotacionando, né?
em um dado momento, esse ponto C vai estar no ponto B, e o ponto A vai estar no ponto C, e o ponto D vai estar nesse ponto A, e o B vai estar no ponto D. Então, a gente inverteu, né? Então, a gente vai ter uma segunda maré, e o que era maré alta acaba se tornando agora maré baixa. Não sei se deu para vocês entenderem, mas enfim. Então, eu trouxe aqui, né, um GIF para tornar um pouquinho mais ilustrativo, que eu achei bem bacaninha, em que a gente consegue ver, né, o movimento de rotação da Terra e também esse movimento de translação, né, da Lua. Então, ela está, né, realizando esse movimento de translação e acaba produzindo, né, o efeito de maré. Eu acabei trazendo um outro GIF, porque para quem não sabe, a Lua também ela realiza um movimento de rotação. Eu particularmente não sabia, e através da apresentação acabei descobrindo. Então ela também, além da Terra, a Lua também realiza esse movimento de rotação. E isso é um fator que vai contribuir né, nesse efeito, né, de maré. Então, tanto a Terra como a Lua realizam esse movimento de rotação e ambas também realizam um movimento de translação, né? A Lua com relação à Terra e ao Sol e a Terra com relação ao Sol, né? Então, eu trouxe esse outro GIF que eu também achei bem bacaninha, que a gente consegue ver, né? A Lua, né? Rotacionando e também, ao mesmo tempo, realizando um movimento de translação. E aqui, né, a maré subindo e descendo, né? Então, eu achei bem bacaninha. Basicamente, a gente tem uma imagem no livro, só que ela não se move, né? Então a gente não consegue ver. Mas eu achei bem bacana e resolvi trazer para vocês esse GIF. Então, basicamente, outra informação que a gente tem é que a atração gravitacional do Sol ela é mais forte que a da Lua na superfície da Terra. Então, eu não trouxe os cálculos do Sol, né? Basicamente, ele é o mesmo, pelo que eu entendi. E, como já mencionado, né? O Sol ele vai produzir também o efeito de maré, né? Então, pelo que o livro nos informa, essa atração gravitacional do Sol ela é mais forte que a da Lua na superfície da Terra, em torno de 175 vezes mais forte. Só que apesar disso, né, apesar dessa atração gravitacional do Sol ser mais forte, o gradiente da força gravitacional, ele é menor. Então, por que ele é menor? Por conta da distância, né? O Sol está muito mais distante da gente do que a Lua. Então, como a gente consegue ver, né, através da formulazinha, da lei da gravitação universal, nessa distância ela está ao quadrado, né? Apesar do Sol ser muito maior, ele está muito distante, então acaba que a Lua acaba tendo um efeito muito maior na gente do que o Sol. Lá no início, eu sempre, quando eu estou falando, né, sobre as marés oceânicas, eu falo que aproximadamente a gente tem 2 marés altas por dia. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem exatamente 2 marés altas por dia. Na verdade, elas ocorrem a cada 12 horas e 26 minutos. Então, não é exatamente 2 marés altas por dia, tá? Aqui, né, eu trouxe um pouquinho outros GIFs, só que relacionado ao... Como é que fala? A esse... Porque a Lua, ela tem, né? A Lua, ela tem as fases da Lua, né? E as fases da Lua, elas vão influenciar no efeito das marés. Essa seria a parte da análise, então talvez eu não saiba explicar muito bem, mas pelo que eu entendi, a gente vai... Quando a Terra, a Lua e o Sol, eles estiverem alinhados, é justamente quando ocorrem as marés altas. Então, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. Então, é na Lua cheia, e vamos esperar a bolinha passar, e na Lua nova. Então, na Lua cheia e na Lua nova é onde ocorre o efeito de maré alta, tá? E aqui em cima, nesses pontos aqui, né, em cima e embaixo, que é onde a gente tem a Lua minguante, e a bolinha vai aparecer agora, e a Lua crescente. Então, Lua minguante e Lua crescente, elas estão formando um ângulo de 90 graus, né, com o Sol e a Terra. Então, isso acaba fazendo com que a maré seja baixa. Então, basicamente, é isso que acontece, né? Então, a gente vai ter
quando a Terra, a Lua e o Sol estiverem alinhados, né, Lua nova e Lua cheia, a gente vai ter as marés altas. E quando a gente tiver lua crescente e lua minguante, né, que estiver formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, a gente vai ter a maré baixa. Então, para a maré alta, ela recebe o nome de maré de Cissígia, espero que eu esteja pronunciando corretamente. E quando a gente tem essa maré baixa, é a maré de quadratura, tá? Então, aqui eu trouxe outros GIFs, né, que apresentam um pouquinho, né, as fases da Lua aqui. E aqui também, e ao mesmo tempo apresenta um pouquinho desse a água subindo e descendo, ela esticando no caso, desesticando, então é bem bacaninha. E você consegue justamente ver isso quando ela está aqui, né, no ângulo de 90 graus, como a amarela acaba ficando baixa, né? É bem interessante isso, esse GIF é bem interessante. E aqui eu trouxe algumas imagens, né, que mostram pra gente alguns lugares onde ocorre, né, essa maré alta e maré baixa. Pelo que eu vi no site, isso ocorre às vezes no mesmo dia. Se eu não me engano, essa primeira imagem aqui, pelo que tinha lá no site, eu espero que, né, seja confiável, ele estava dizendo que ocorre a maré baixa estava de 5 horas e 20 minutos e de 12 horas a gente estava com maré alta. Então tinha esse intervalo de tempo. Então achei bem bacana, algumas é entre um dia e outro. E aqui eu trouxe outras imagens também que a gente apresenta a maré alta e maré baixa. Então eu achei bem bacana. Enfim, essa foi a minha apresentação. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. E o Sol, acabei não mencionando muito o Sol, né? Mas o Sol, ele também vai influenciar, tá? No efeito de maré. O cálculo, ele é o mesmo, tá? Que a Lua. E acaba que ele não influencia tanto por conta da distância, né, dele. Então, eu estava pesquisando um pouco mais e eu estava vendo, e se a Lua não existisse? Será que a gente teria, né, efeito de maré? O que vocês acham? Boa pergunta, excelente pergunta, né? Qual seria, assim, a ordem de grandeza, né, desse efeito se a gente não Isso, tivesse... exatamente. Então, mesmo a Lua não existindo, a gente teria, né, o efeito de maré, porque o Sol ele também vai ter, né, ele vai produzir, né, o efeito de maré, e não só o Sol, né, mas como os outros astros também. Aí teve uma outra pergunta que eu acabei encontrando que eu achei muito interessante, e se a Terra não rotacionasse, né? Boa A gente também. teria o efeito de maré? Teríamos, né? Seria. Só que a gente não teria essa aproximadamente as 2 marés por dia, ela seria fixa, né? Então, são algumas das perguntas que acabam surgindo e que são muito interessantes, né? Uma outra coisa que agora é uma dúvida minha mesmo, sabe, professor, que eu não encontrei e que eu queria perguntar para o senhor, é porque quando a gente está lá no início, né, antes de iniciar os cálculos, e lá no livro ele acaba mencionando que a gente tem que considerar que a Terra está completamente coberta por água. Eu não sei se surgiu também essa dúvida para o pessoal, mas foi uma das minhas dúvidas, assim, eu não entendi por que, é para facilitar os cálculos ou tem alguma outra justificativa para isso? Na verdade, que se a Terra não tivesse, ele faz a suposição de que a distribuição de massa, né, nessas camadas, porque ele está imaginando primeiro que a Terra é circular, né, bota um raio da Terra, né, vê se ele coloca isso, né. Uhum, Então ele já verdade. faz essa suposição. Então, se essa massa não tivesse distribuída igualmente, você teria dificuldade para fazer essas contas, porque não dava para passar para fora, né, aquela massa, aquele mzinho pequenininho, como se fosse um mzinho só distribuído numa distância distante de R do centro, né? Porque teria mais massa de um lado, mais massa do outro, né? Ou menos, etc. Verdade. Então aí ele faz essa suposição para poder facilitar os cálculos, né? Assim, a interpretação da ideia principal, né? Porque embora isso tenha um efeito natural, né, na resposta, mas como esse cálculo é feito para esses valores enormes, né, a distância ao centro da Terra, a distância Terra-Lua,
Então isso aí vai dar uma contribuição que não vai ser muito relevante no valor final, né? Uhum. Vai dar de fato diferente, né? Mas não vai dar uma contribuição que possibilite entendimento, né? Entendimento diferente da ideia principal, né? O importante dele é mostrar que existe um gradiente de força numa direção e na força diametralmente oposta, quer dizer, você tem do lado da, né, do lado da Terra e do outro lado da Terra, né, você tem forças que parecem curiosas, né? Não sei se vocês já pensaram nisso aí. Parece que a força é maior, né? Maior nessas duas extremidades. Aí ele, Isso. né, aparece aquela figura que você mostrou, que é meio Aham. ovalada, né? A massa de água parece Isso. que é meio ovalada, né? Você podia ficar pensando, mas por que é meio ovalada? Se a parte que está mais próxima da Lua seria atraída mais e a parte que está mais distante seria atraída menos. Então não era para ficar ovalada, né? Verdade. né? Mas aí ele Eu mostra também fiquei com essa dúvida, né? No caso, seria naquele ponto A, né? Que ele isso, chamou. isso. Mas E se aí, pensar um eu pouquinho, também eles. fiquei, É, oxente. por quê, né? À primeira vista, se fosse. Se não fosse a água, por exemplo, não fosse. Você pode voltar, a gente vai. Tem várias. Pronto, esses pontos aí, A e B, Aqui, né? né? É. Nesse ponto A aqui. Isso. Se a Lua está aqui, no ponto B seria. O ponto B seria o ponto, né, onde teria força Tá maior. Isso mais aqui é próximo, menor. né? Então faz sentido essas duas aqui terem, né, terem maré baixa enquanto isso aqui tem alta. Por quê? Que coisa estranha é essa, né? É? Isso, Assim, exatamente. ingenuamente a gente pode pensar assim, né? Se a gente não faz a conta. Por isso que às vezes o cálculo mostra explicitamente que o que interessa é essa diferença, esse gradiente de força entre esse ponto e outro. É isso que vai fazer a diferença. E as componentes daqui, de certa forma, esse sentido que ele dá aqui, ó, cancela. Isso vai para cá, isso vai para cá, né? Ó, esses sinais aqui, ó, cancelam. Então, por isso que não tem contribuição é, relevante, né, numa direção. Só vai ter contribuição relevante na ação A e B mesmo, um oposto ao outro e com valores que são gradientes em relação ao centro, né? A força que atua aqui, a força que atua aqui, ele vai fazer a conta. E é bem interessante quando ele faz essa continha no final. Você vai ver nas fórmulas que tem lá, aquela fórmula que você escreveu, né, de contribuição somente da Lua, aí ele decompõe em x e y, né? Quando ele faz a Uhum. decomposição em x e y, ele mostra, por exemplo, aparece aquele ângulozinho, tal, cosseno de θ, seno de θ, Isso, né? isso Aí, mesmo. aí isso ele Então, mostra para cada ângulo θ, né, a gente vai ter uma força de maré diferente. isso, exatamente. Então, o que interessa para a maré, na verdade, é esse gradiente. E por que a massa de água, Uhum. de fato, é uma coisa que não é rígida, né? A água é fluida, aí esse efeito se pronuncia. Se fosse uma coisa colada assim na Terra, uma camada bem gelatinosa, quase imóvel, né? Dura, aí a gente não teria essas marés assim, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um oceano de, de goma, de papa, de amido, né? Bem duro mesmo, bem grosso, certamente esse efeito seria muito pequeno ou quase desprezível, né? Então, mas como Uhum. é a água que tem aquela densidade, aí esse efeito é pronunciado, relevante, e aí a gente pode até pensar assim, vamos devagar, né? É sempre bom a gente viajar um pouquinho, misticismo popular. Vou perguntar a vocês agora, por que então vocês acham que existe essa crença da, do efeito das, das marés e tal no comportamento das pessoas? Não tem jeito de falar, fulano é, é de lua ou de maré, não tem coisa fazendo, lua cheia, lua nova, né? Isso. Qual é a razão disso aí? Né? No misticismo popular, vocês têm uma ideia de que porque a gente começou a associar essa ideia de maré ou de lua com. Pior que eu não sei, mas eu já ouvi falar, né? Tem gente que fala assim, ah, eu vou cortar meu cabelo em tal Isso, fase da lua, né? isso, tem isso também, cortar o cabelo. Mas eu não sei, assim, por que surgiu, da onde surgiu isso, sabe? Estou Não falando para sei dizer. o lado divertido, misticismo. Não quero que ninguém vá fazer explicação aí científica, Eita. que aí a gente sabe que vai cair para o lado né, Da da crendice. É. astrologia. A pessoa vai dizer que a gente está inventando aí coisas. Mas por quê? Por que será que aparece isso? Né? Porque toda coisa popular tem
sentido, né? Mesmo que seja, tenha uma origem assim, que não é científica, que o pessoal chama que é misticismo e tal, mas tem um sentido, né? Das pessoas adquirirem esse comportamento, né? De maré e tal, né? Será que é alguma coisa que vem dentro da gente mesmo, das gerações passadas? Que vem de gerações passadas, tudo bem, né? Mas como chegou, né, a essas gerações, né? Vocês têm nenhum chute, não, para essa ideia? Rapaz, tenho não, viu, A professor? pessoa, Queria a mais pessoa falar. que tem, que gosta de pensar nisso, diz assim, é fácil de pensar. O corpo humano é formado mais de água, né? A gente é formado mais de água, claro, né? Então, se alguma coisa mexe com uma atração da água e tal, a gente vai sentir esse efeito. Podia ser, né? Um- Sim, sim, eu acho que eu tô entendendo. No caso é por conta que a gente também acaba sofrendo, né, esse efeito E esse efeito pode gravitacional. ter uma mudança, né? Assim, sei lá, no eletrólito, onde carrega, né? O comportamento da gente, nos hormônios. Porque, claro, se você passar muito tempo sem beber água, começa a acontecer coisas no seu organismo, né? Estranhas, né? Começa a ficar, Sim, né, desidratado e tal. E até você pode chegar a ter alucinações, né? Porque ficar muito desidratado mesmo, você pode ter problema, né? Porque tudo que acontece, os movimentos dos fluidos, né? O sangue da gente tem água, né? Então carrega, né, os componentes por todo o corpo através do líquido, né? Então tem água ali, né? Água dissolvendo os constituintes. Mas se você diminui muito, a densidade muda muito, isso aqui fica mais viscoso, aí não consegue transmitir direito, aumenta a concentração, né? De íon de um lado, do outro. Aí vai ter um bocado de problema. Com certeza aí, esses problemas aí são da medicina mesmo. Agora, essa ideia sutil de que com pessoas normais, tem uma que tem um comportamento diferente quando a lua está cheia de outro. Né? Já ouviram falar dos pessoas assim, é, lua cheia, aquela pessoa que tem problema psicológico vai ficar mais agitada, né? Lua dos loucos, né? Nunca ouviu falar não, de lua cheia. O- os loucos ficam. Hã? eu acho que. Eu acho que eu nunca ouvi falar, não, em relação a isso daí, não. Só do cabelo mesmo. Do cabelo, né? Tá no meu tempo esse negócio do louco aí. Quando é lua cheia, o pessoal que tem problema psicológico fica mais agitado. Mas tem isso mesmo, né? Quer dizer, tem essa crendice, né? Associado com maré e com lua, né? Claro, né? O acho que está mais próximo a gente, né? A gente sente efeitos dele, percebe, consegue ver a olho nu. É natural que atraísse é, essa curiosidade desde os tempos antigos, né? Os índios, né? Também tem alguns povos. Tem gente mesmo que faz, né? Celebrações à lua, o pessoal mais místico. Vocês já ouviram falar saudação ao sol, saudação à lua, né? Tem, Já assim. né? Saudação ao sol, quem faz yoga sabe, né? Que tem uma saudação ao sol. Alguém faz yoga aí? Né? Não, professor. Tem, Mas já fui a uma aula, mas eu não vi o povo falando isso, não. é uma posição, uma posição chamada asana, Ah, né? Que é que como eu só fui a uma aula, professor, não fui mais, acho que não chegou nessa posição, não. Do é sol o e da lua. Surya, chamado Surya. Surya é do sol, né? Surya Namaskar, quer dizer, uma saudação ao sol. Então, e mexe com o corpo, mexe com a energia e tal, então associa essa saudação ao sol exatamente com a energização do corpo, né? Circulação e tal. Mas é interessante, então, essas questões. Claro que o livro vai trazer, né, na parte física, a explicação para isso. Você tocou em pontos muito importantes, essa história de referenciais, né? Tem que ser inerciais, para você fazer as contas de Newton, né? Tudo tem que ter um referencial inercial. Se você está no referencial não inercial, algumas coisas podem não se comportar de acordo com a lei de Newton, certamente, né? Uhum. Então esse é um tópico interessante. Alguém tem pergunta para fazer? Só eu que estou comentando aqui. Jéssica, será que a lua ajuda ou atrapalha nas doenças do chikungunya? Teve dengue, chikungunya, né? Ei, professor, sei não, professor, mas se for isso, tá atrapalhando, tá? Olha aí, tá sentindo na pele, né?
Alguma pergunta mais? Achei muito legal. Gostei da apresentação. Também gostei. Parabéns, Fabiana. Obrigada. Parabéns, Obrigada, Fabiano. gente. Prazer Qualquer ser. coisa é só falar. Infelizmente, a parte das contas acho que ficou um pouquinho chatinho, né? Acho que seria mais legal escrevendo junto com Não, você. não. Mas eu achei melhor até escrever no papel do que pegar do livro, porque às vezes o livro é um pouquinho mais direto. Isso. Mas eu fui seguindo pelo livro e gostei de ter compreendido. Infelizmente não deu para trazer nada das componentes, mas qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no livro e a gente pode tirar dúvida. É verdade. E é isso. Verdade. Verdade. Quem tiver curiosidade, tem uma sugestão aqui no livro muito interessante, é você olhar o exemplo 5.4, né? Um exemplo do livro, que é calcular, né, assim, a maré alta, por exemplo. Qual seria, né, a altura da maré alta? Ele dá alguns dados aqui, Isso, né? eu vi esse exemplo. Então ele faz uma Verdade. continha lá e calcula, né, qual seria a maré alta. Outra sugestão, né, depois eu vou tocar um pouquinho nesse capítulo aqui, falar um pouco sobre a parte matemática, né, esse potencial gravitacional, como é que você representa ele, calcula, etc. Né? Tocar rápido nisso. Mas tem alguns exercícios aí que vocês poderiam tentar dar uma olhadinha neles, né? Quer dizer, o 5.2, né? Para você mais ou menos entender como é que é uma distribuição, né? Distribuição de densidade, certo? Outro exercício, esse aí não precisa de nada, quase nada do que só a lei de Newton em uma dimensão, né? Não é nem, né, o que o Fabiano explicou, muito mais complicado, né? Em 3 dimensões e tal, mas aqui só em uma dimensão é um exercício 5.4. 5.4. Uma partícula que é atraída para um centro de força, de acordo com a relação, ele dá uma força atrativa que varia com o inverso do cubo da distância, certo? E ele quer que você mostre, né, que o tempo que ela leva para chegar no centro é dado por uma constante aqui, d2 sobre k, né? Então, veja, isso é interessante, porque pense assim, Newton, quando fez o trabalho dele, né, a coisa mais difícil dele foi mostrar que essa força atrativa era a força com o inverso do quadrado da distância. E hoje a gente usa isso, parece que é até uma coisa da natureza, né? Porque a força de Coulomb, né? A força eletrostática também é o inverso do quadrado da distância. A força gravitacional é o inverso do quadrado da distância. O que tem esse inverso do quadrado da distância de tão... Por que, por exemplo, por que a natureza funciona assim? É uma pergunta, né, que a gente podia ficar pensando, né? Por que é assim? Não podia ser ao cubo? Se fosse diferente, se desviasse do inverso do quadrado da distância, o que é que mudaria no nosso mundo, né? Como seria o mundo se a gente tivesse essa força de atração com um comportamento que não seja ao inverso do quadrado da distância? É um tema de pesquisa isso aí. Algumas pessoas começaram a estudar o desvio que podia existir, né? Mais para adiante, se a gente consegue chegar lá, quando for falar em forças centrais, que é lá no capítulo 8, força central, né? O exemplo de força central é essa força de atração gravitacional, né? Que a Fabiana começou a explicar aí, falou sobre as marés. É um exemplo disso aí, né? A força da gravitação. Porque existe um centro atrator. Quer dizer, se você pensar que a massa grande, né, a massa, certo? É a massa que atrai a Lua, é a massa da Terra. Então a Terra é o centro atrator para a Lua, né, do ponto de vista da Terra. Então essa força que se dirige sempre, independente quando a Lua está girando lá para o centro da Terra, é uma força central. Se você colocar lá uma origem no centro da Terra, né, essa força aponta sempre para o centro da Terra, seria a força central. Então a consequência disso é toda a mecânica celeste, né, tudo que a gente tem hoje, os movimentos dos astros, inclusive da Lua, né, certo? A Terra ao redor do Sol, o Sol ao redor do centro da galáxia, ou de algum buraco negro se existir por aí, né? Então
essas forças são forças que parecem se comportar dessa maneira, sempre central. Mas será que todas elas são assim? Inverso do quadrado da distância? E por que a gente é exatamente o inverso? A pergunta é meio difícil, mas você vai encontrar muito. Professor, Pois não. no caso, a das componentes, por exemplo, x e y, elas estão ao cubo, né? Agora elas estão, veja lá, elas estão ao cubo, mas vamos olhar se elas estão ao cubo mesmo, né? Se você olhar a expressão para elas, como é que ela está? Ela está assim, ó. Tem as constantes, G, M, 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 X, tem um X em cima e tem D ao cubo embaixo. Né? Se você for fazer análise dimensional, ela tem X, X é comprimento, em cima, e um denominador ao cubo, comprimento ao cubo. Então ela continua sendo o inverso do quadrado. Entendi. Né? Porque o importante é ter o inverso do quadrado como dimensão, né? Dimensão, certo? A dimensão de cima tem R, a dimensão de baixo tem R ao cubo. Então, quando você Entendi, vê, professor, que legal. né, a análise dimensional, ela vai ainda com o inverso do quadrado. Isso é típico, característico dessas forças, né, que tem esse comportamento. A gente vai ver que isso tem uma consequência grande, né, nas leis de conservação. Vai ver, as leis de conservação estão associadas com isso. Por isso que, às vezes, a matemática ajuda, né, a gente a entender, que a gente vai ver que as leis de conservação, quando você tem esse tipo de comportamento, aparece uma quantidade, né, que se conserva. Né? Por exemplo, essas forças que são chamadas centrais, quando você gira conservando o mesmo raio, gira circularmente, o que é que conserva? É o raio, né? Porque o raio é um círculo. Então, nas trajetórias circulares, se a força só depende da distância, a força é constante. Né? Em módulo, pode mudar a direção, mas em módulo ela é constante. Né? É isso que ele quer dizer, né? Que ela só depende da distância, no caso ao centro, do atrator. Então vai aparecer uma quantidade que se conserva. Não sei se você já sabe qual é a quantidade que conserva, a quantidade física que conserva. Quando você tem uma força que é dirigida para o centro. E a força é constante, né? Porque o centro está à mesma distância. Qual é a quantidade que conserva? O que será que conserva? Vamos pensar aqui. Alguém tem ideia? Quantidade que eu faço, falo assim, as quantidades físicas interessantes. Energia, momento, certo? São as grandezas físicas de interesse para descrever o movimento, né? Energia, momento, né? Momento linear, momento angular, são todas coisas que são importantes na descrição de um movimento. Né? Porque, vê, a energia potencial, ó, a gente caracteriza o sistema pela energia potencial. Oscilador harmônico, energia potencial, meio de KX2. Né? Aqui o campo gravitacional da Terra, né? Aí, como é o campo? É aquele G que ele chama lá, né? Aqui ele vai chamar até de Φ. Mas o G é o campo gravitacional da Terra, a aceleração gravitacional. Né? Então, isso aí depende somente da distância. Então, se você realiza certas operações, essas quantidades que não mudam quando você realiza operações, você diz que elas se conservam. Por exemplo, no oscilador harmônico, quando a gente vai vendo o movimento do oscilador harmônico, qualquer posição, a energia cinética, mas a energia potencial é constante. Então a gente que a energia se conserva. É uma constante do movimento. A energia é constante com o tempo. A gente diz assim, né? É constante com o tempo. Então, o tempo passa, mas a energia mecânica é a mesma. Isso é uma lei de conservação. A energia é constante com o tempo, naquele sistema lá, né, que estudou, por isso. Então, nesse sistema de forças centrais, também aparece uma quantidade que se conserva. A gente até vai ver ela, não sei se em Física 1 vocês chegaram a ver, né? A gente tem as leis de conservação do momento linear, né? Conservação do momento angular, né? Tem a conservação da energia, que eu já falei. Então, A gente viu, mas foi bem rápido. Bem rápido, né? Foi bem ligeiro. Então, aí toda vez que a gente que fala em simetria, a gente vai ver que tem uma lei profunda na física. Simetria e lei de conservação. A física vive procurando exatamente essas leis assim, né? Então,
simetria e leis de conservação. A gente vai depois tentar definir um pouquinho o que é melhor que a simetria, mas no caso da uma bolinha que gira, né, com a mesma distância do centro do trator, tem uma simetria circular, né? Quer dizer, o R aí não muda quando você está andando no círculo, então essa simetria circular. Então existe uma força central, né? Então a gente associa essa força central a uma conservação. E o que se conserva aí vai ser o momento, mas não o momento linear, o momento angular, né? É um momento de giro, né? O momento angular se conserva. Depois, numa equação, a gente pode mostrar isso claramente. Por exemplo, vamos pensar agora na lei de Newton mais simples. Lei de Newton mais simples. Força igual a segunda lei. A força é igual ao quê? A segunda Massa lei. vezes aceleração. Isso, massa vezes aceleração. A aceleração, a aceleração é dv dt, né? Ou v ponto, né? Quer dizer, a variação da velocidade com o tempo. É dv dt. Quando a gente escreve dessa forma, para uma massa qualquer, então m vezes v é o quê? M vezes v é momento linear, né? mv. Momento isso. Então a lei de Newton às vezes é escrito como dp/dt, né? F é igual a dp/dt. Você até falou nisso, né? F é igual a dp/dt. Então a força é igual à taxa de variação do momento. É outra maneira de representar a lei de Newton. Aí eu pergunto a você, se o momento for constante, certo? É porque F é igual a dp/dt. Se você fizer dp/dt e P for constante, quanto dá o F? Se o P for constante, zero. Então, quando você tem força, a força resultante igual a zero, pode até ter várias forças, mas a resultante for igual a zero, aí você tem um momento linear conservado. Momento linear conservado. Aí você já viu isso aí, física 1, o cara joga a bolinha bate, né? Bate na parede, mas ela bate na parede e volta, né? Aí você diz assim, por que o momento mudou? Porque a parede empurrou a bolinha de volta. Então tem uma força empurrando a bolinha para ela mudar o momento. Se não tivesse a força empurrando para ela mudar o momento, ela não mudava, né? Então a força de pancada lá, a gente está imaginando que é uma força elástica, né? Para não pensar que teve perda de energia e tal. Mas isso aí é uma troca, né? Essa troca de momento é por conta do impulso da força. Quer dizer, a força realizou uma ação que a gente chama de impulso, né? Durante um certo tempo e fez o momento mudar. Quando a gente não tem essa força realizando essa mudança, o momento se conserva. Então, a conservação do momento vem exatamente do fato de que a força resultante ou a força numa direção ela é nula, né? A força resultante é nula. Então você pode ter casos em que numa direção há uma mudança e na outra não, se decompõe, né? A bolinha que você joga inclinada, ela bate assim inclinada e sobe, né? Então nesse caso você tem uma mudança de momento só numa direção e não na outra, né? Então aparece aquelas coisas lá da física 1, né? Que o cara joga a bolinha inclinada, faz um ângulo e bate, sai. Aí você diz, um momento na direção Y mudou, na direção X não mudou, a bolinha continua na mesma direção, né, na direção X, na direção Y ela subiu, né, e assim por diante. Então, essas questões que eu estou falando aqui agora estão associadas depois com simetrias e leis de conservação. Toda vez que você tem uma simetria, você tem uma lei de conservação associada. Isso é na física, assim, teoria de campos, está muito usado, né, na descrição de partículas, porque é isso que guia a física na descoberta de novas partículas, interações, etc. São as leis de conservação. Então, parece que é uma coisa, né, que a natureza funciona assim e é isso que se utiliza o tempo todo, né, na busca de entender ou interpretar melhor certos fenômenos específicos, né, da natureza. Aí a gente vai ver depois também, certamente, né, mais para perto do final do curso,
que existe um- uma maneira de representar isso exatamente como um teorema que foi uma famosa matemática e física chamada Noether, uma, uma mulher, né, que estudou muito tempo simetrias e leis de conservação, enunciando um teorema matemático chamado Teorema de Noether. O pessoal chama até hoje de Teorema de Noether. Muito utilizado na física matemática, né, prof? Muito usado exatamente na física matemática. Teorema de Noether. É um nome Eu bonito. já vi um pouquinho a história dela. Ela é matemática, né? E ela Sim. sofreu bastante, assim, por ser mulher e tal. Preconceito, sofreu muito preconceito na época, né? Aham, Muito preconceito na época. Você parece que não podia nem frequentar, né? isso. Exatamente. Teve que pedir Porque ela tem essa permissão. contribuição muito importante, né? De simetria. Muito importante, fundamental, na verdade, né? Então, esse teorema de Noether é um teorema bonito, né? Famoso, e que é aplicado de maneira vasta na física, para de partículas, tudo, é guiado por essas ideias, né? E a gente pega essa parte do teorema de Noether, né, quando está estudando nossas partículas aqui, submetidas a essas forças que têm características especiais. São forças centrais, né? São forças que muitas vezes, né, têm um comportamento que a gente pode determinar qual a direção em que aparece a simetria, e essas simetrias vão sendo aprimoradas, assim, vão sendo buscadas, né, em sistemas mais complicados. Mas a gente vai trabalhar exatamente com o sistema com simetria do espaço-tempo, chama, né, do espaço do tempo. Do tempo, mais comum para a gente é, né, quando o tempo, né, passa, se a quantidade se conserva, a gente diz que tem uma conservação, né, uma lei de conservação. O tempo, por exemplo, a energia é constante quando o tempo passa. Então, a conservação da energia por conta, né, de você muda a escala no tempo, a quantidade continua a mesma, né? Então, isso aí significa que é uma conservação temporal aí, simplesmente conservação. Uma evolução temporal não muda aquela grandeza, então aquela grandeza se diz que é constante, né? Então a gente vai ver esses aspectos, né, da forma mais quantitativa. A gente está só falando aqui agora, mas vira a parte mais quantitativa. Eu acho que eu ia começar a falar um pouquinho sobre essa parte matemática, né, da gravitação, definindo o potencial gravitacional. Não sei se o Fabiano chegou a olhar, né? Não tem chão de potencial gravitacional, né? Que você tem a força, certo? Você tem a força, aí da força você pode definir um campo, né? Desse campo você pode associar ele com um potencial. A gente não tem potencial, energia potencial gravitacional, energia potencial MGH que a gente chama, né? MGH. Aquilo é para uma massinha só, né? A energia potencial é a energia que ela tem na posição tal na superfície da Terra. Por quê? Porque a Terra criou uma mudança no espaço, que a gente chama de campo gravitacional, e essa mudança no espaço faz com que corpos que tenham massa sejam atraídos, né? Então isso aí é o efeito do campo gravitacional. Então a ideia de campo é uma ideia poderosa, né? Que você pode aplicar em diversas, até o pessoal sai até da física e fala em campo, né? Campo mental, né? Campo de influência, não sei o que e tal, né? E, na verdade está associando com essa propriedade que a gente acha abstrata porque a gente não consegue ver, mas é concreta porque a gente consegue medir. Chega lá com a massa e a massa é atraída, certo? Então, né, a gente consegue mensurar isso, repetir. Então, de fato, essa característica começa a ser concreta na ciência, né? A gente consegue repetir, pessoas conseguem repetir, fazer experimentos, fazer previsões, comprovar previsões. E então a ciência é assim, né? Todo mundo fica capaz democraticamente de realizar, né, a mesma experimento e ter o mesmo resultado. Então isso aí é a definição, a ideia de que você pode associar, né, aquela região do espaço que tem uma massa, né, que tem esse efeito, associar um campo. Um campo
Campo já campo de força. O pessoal costuma até chamar campo de força. Na verdade, campo que vai produzir força se tiver alguma partícula de prova. Né? A gente chama de campo de força. Na matemática, a gente chama de campo, né? Campo, né? Aquelas integrais de linha, integrais, né? Divergente do campo e tal. Então, é por quê? Porque todo espaço tem aquela propriedade daquele vetor, chama de campo. Então, para um campo gravitacional, só dividir a força pela massa, né? A massa da partícula que está colocada lá, a massa de prova. Mas quem está produzindo, de fato, o campo gravitacional é a massa atrativa. Né? Se a gente pensa em Terra e Lua, por exemplo, a gente sempre pensa, a gente está na Terra, né? A gente não é como é quem nasce, quem mora na Lua. Se existisse habitante da Lua, era o quê? Lunático? Não, né? Lunar. A gente é terrestre. Então a gente vai pegar o referencial da Terra e vai dizer que a Terra é atrator e a Lua é atraída. Certo? Então o campo gravitacional da Terra na Lua, né, vai ser a força de atração entre os dois, dividido pela massa da Lua, que é a massa daquilo que é atraído. Então esse é o campo gravitacional da Terra. Certo? A gente tem essa visão, né, de representar deixa eu ver se isso rapidinho aqui, não vou demorar muito não. Professor, Vou apresentar. Pois não. o senhor vai para uma consulta hoje, é? É, Eita, não, é só para lembrar. Você não esqueceu. não, eu vou sair daqui a pouco, tá? Não vou demorar não, certo? Mas consulta de rotina, não tem nada demais não. Vamos ver aqui. Se vai abrir. Olha só. O que eu estava falando era assim, né? Em geral, quando a gente tem uma força, certo? A força, tá lento aqui a força. Vocês estão conseguindo ver? Se não tiver, digam aí. Estamos sim, prof. Está um pouquinho lento, mas... Veja, pensando na força gravitacional, tem uma constante gravitacional, certo? Aqui, essa força sobre uma massa, né? A massa, eu coloquei a massa de uma partícula aqui. E aqui vai ter a massa, né? A massa do atrator, vou chamar de M pequeno, a massa da atraída, M grande, a massa do atrator, né? Certo? Quando a gente diz que varia com o inverso do quadrado da distância, a razão era exatamente porque a distância centro a centro do atrator para o atraído é R e tem uma direção do vetor unitário que liga esses dois centros, né? Esses dois centros. Tem uma série de aproximações aí. Foi até uma das grandes dificuldades, né, que Newton tinha de explicar porque funcionava como se fosse de centro a centro. Essa que é a questão, né? Hoje em dia a gente acha tão simples, mas não é simples. Né? Por isso que fazia Newton uma pessoa tão respeitada, porque ele tinha cuidado, né, com tudo que ele ia dizer, ele queria ter uma justificativa. Então a gente chama de a distância entre eles de R, se chamar, né? Então o vetor unitário desse centro atrator para atraído é um vetor unitário de R. Agora, se você não tiver uma massa mesmo, mas tiver uma distribuição de massa, é o que Newton tinha, a Terra é uma distribuição de massa. Por isso que ele teve que fazer o cálculo diferencial, teve que inventar o cálculo diferencial para somar a contribuição dessas massinhas atratoras em cima da massa da atraída. Aí ele inventou aquele cálculo, né? E foi aquela discussão toda, né, sobre como representar o cálculo sem ter a notação. A gente tem a notação hoje, a gente faz com tranquilidade, mas Newton não tinha notação. Como é que ele vai fazer isso? Então ele teve que explicar isso com as ferramentas que ele tinha, né? Então imagine que a gente tem agora uma massa. Vou botar uma massa aqui assim, ó. Certo? Essa massa aqui, esse M que está aqui é como se fosse a massa distribuída.
nessa região todinha. Então a gente tem que considerar elementos de massa. Então, elementozinho aqui, ó. Né? Aí esse elemento tem uma massa m' ou dm', posso chamar aqui dm', né? Nesse volume grande V, e a posição dele é o R'. Então a ideia é essa aqui, ó. Em relação ao sistema inercial, aquele sistema que Fabiana falou, XYZ inercial. Né? Então se a gente tiver que calcular o efeito dessa massa toda num ponto aqui fora, a gente tem que somar todas as contribuições dessas massinhas e ver a distância de cada uma delas para o ponto de fora. Isso é que vai dar aquela dificuldade. Se você tem aqui, ó, você tem um ponto aqui fora, certo? Ponto P aqui. Você quer saber a contribuição dessa massinha aqui, aí você tem que ver qual é a distância entre essa massinha e essa, né? Mas se seu referencial é aqui, esse ponto aqui está uma distância R do referencial. Aí você está assim. R assim. Aí olhando dessa maneira, esse aqui é R e esse aqui é R'. Então essa distância aqui é o vetor R menos R'. É assim que a gente consegue representar, né, o vetor distância dos elementos de massa do atrator para o ponto de observação, ou se tiver um atraído aqui de massa m, né, aí se tiver um atraído aqui de massa m, vai ter ele aqui. Essa vai ser a força. Se não tiver o atraído de massa m, vai ter o efeito disso aqui sobre esse ponto, ou todos os pontos, vai ser o campo. É assim que a gente interpreta, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, se a gente for calcular a força, só para escrever a expressão final no livro, né, a gente sabe que tem essa massa aqui, a massa da partícula, que não muda, é o G vezes M, ó, vezes M. Só que agora a massa grande está distribuída em vários pedacinhos aqui. Então a gente diz que tem uma densidade de massa, ρ. Essa densidade de massa ρ está nos pontos R' aqui. Né? Então a gente vai ter que, para achar o dm', a gente tem que fazer ρ, né? Dm' é ρ vezes dv'. O volume que está aqui é um dv'. Esse volume imaginário. Então a gente teria que pegar, para achar o F, teria que integrar, certo? Esse dm' para achar o dm grande, dividido pela distância entre dm' e a massa atraída. Aí dá a fórmula que tem aí no livro, que é a integral desse ρ de R tio aqui, ó, R' aqui, dividido pela distância dessas massinhas, né? Vou botar logo dv' aqui para não esquecer. Dividido pela distância dessas massinhas para cá, que dá simplesmente, né, aqui a gente está chamando de R, R', como é uma distância, módulo ao quadrado, tem um vetor unitário, né, na direção. Aí você pode dizer assim, né, na verdade é direção de R menos R', essa direção aqui, né, de R menos R'. Aí como está bem complicado, né, a notação bem chata aqui, aí o livro fala assim, se você chamasse essa distância aqui de R, né, aí seria que R seria mais fácil. Mas a expressão geral, né, correta, assim, completa, com essa notação minha aqui, seria R menos R', R menos R'. Se eu tivesse exatamente, né, com esse ponto aqui, essas massas todas aqui no centro, aí a distância seria somente, né, de cada centro para lá seria o R. Aí o correto é escrever assim. Ok, mas vamos para frente. Né? Eu até simplifico um pouquinho para ficar mais fácil de escrever. Só para terminar. Então o que acontece é o seguinte, quando você tem um campo gravitacional, você pega a força e divide pela massa de prova, a massa, né, que vai ser atraída.
Se a gente estiver olhando esse caso aqui, que é o mais, né, mais simples, então se a gente dividir esse F por esse M aqui, e chamar o que resulta de campo, né? Porque agora é o efeito no espaço, mesmo que você não coloque a massa pequena, vai estar lá aquele efeito. Então, por isso você divide por M. Né? Então, esse aqui, por definição, vai ser menos G M por R2, o E na direção de R. Aí um exercício simples, pega a constante gravitacional, a massa da Terra e o raio da Terra. Se você fizer essa conta aqui, você vai achar o módulo do valor de G, esse que a gente usa. Certo? Se você fizer essa continha com a massa da Terra, a constante gravitacional de Newton e o raio da Terra, achar o módulo, vai dar o valor de G aproximado que a gente utiliza. Né? Se você tiver uma distribuição de matéria, você vai ter que pegar isso daqui, ó, e dividir por esse M. Vai ser o campo gravitacional, se dividir pelo M. Né? Então, na minha notação, né, o G também, para a distribuição de matéria, vai ser você dividir isso aqui por M. Então vai ficar menos G, aquela integral complicada lá, né? Do rho de R', tem um E de R menos R', vou usar essa notação, vocês podem desculpar aí, mas eu vou usar. Aqui R menos R', aqui vetor, módulo ao quadrado de V'. Isso aqui já seria. Agora, deixa eu ver a hora aqui. Vou terminar aqui. Então, a gente chama de potencial gravitacional quando a gente consegue, veja, isso que está desse lado aqui, né? Isso que está desse lado aqui, você vai integrar nas coordenadas R'. Então, vai sobrar as coordenadas R de observação. Então, isso aqui vai ser uma função de R, do ponto de observação. Né? Então, se a gente conseguir, de alguma maneira, dizer que existe uma função escalar, né? Porque se aqui eu estou querendo calcular a integral, é porque existe uma função que eu posso derivar e dar ela, né? Então, se existe uma função que eu posso representar ela assim, ó, aqui vem a parte da matemática. Certo? Isso aqui é chamado de potencial gravitacional. Então, veja que aqui é um vetor, aqui é um escalar. Então, por isso que vai dar um vetor. Certo? Essa é a definição do potencial gravitacional. Esse aqui é o potencial gravitacional. Você faz o gradiente dele, vai dar o campo de força. Certo? Se você multiplicasse aqui por M, multiplicasse aqui por M, era a própria força. Né? Por isso que é chamado de campo da força. Né? Porque se você multiplica por o M aqui, fica a força, fica M vezes isso. Né? Não é difícil de ver, olhando para cá, quem seria o G. Nossa, qual a função quando eu derivo? Aqui só depende de R. Quando a função que eu derivo em relação a R, né, e dá isso aqui, ó. Qual seria a função? Né? Aqui depende de R. Você vai ter unitário, né, tal. Qual seria a função? Você pegar a função assim, pergunta, ddr de 1 sobre R. Quanto dá isso? Quanto dá? Dá menos 1 sobre R ao quadrado, né? Isso, muito bem, né? Menos 1 sobre R ao quadrado. Veja que aqui é constante. Se eu botar uma constante aqui, a constante não deriva, fica do mesmo jeito. Então veja que a gente está, né, tá descobrindo qual é a função quando eu faço a derivada em relação a R, né, o gradiente só depender de R, a derivada em relação a R, vai dar R2 aqui embaixo. Né? O sinal está o mesmo dos dois aqui. Ó. Então você já descobriu que nesse caso aqui, o φ, nesse caso de cima, nesse caso aqui, ó, o φ seria igual a constante Gm sobre R. Porque quando você pegar isso aqui e derivar em relação a R, né,
vai dar um sinal, mas aqui tem outro sinal, ó. Então vai dar exatamente o G, certo? Então esse é o potencial gravitacional para uma massa, né? E se for para a integral, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, certo? O potencial vai ser também esse termo que está aqui, certo? Dividido por R, vamos botar isso aqui, né? Que vai depender sempre de R a função, né? E está claro quando integra na R', vai dar a função de R. Então, do mesmo jeito, certo? Bom, eu vou parar por aqui. Essa ideia é importante porque a gente vai ver uma coisa muito interessante. Porque quando você tem uma função assim, ó, é como se você estivesse em uma dimensão, né? A direção de R, por exemplo. Isso aqui é equivalente a DDR, aqui DDR. Né? Se você pegar essa função DDR e integrar ela no caminho, ela vai dar uma derivada total. Derivada total, eu vou explicar o que é, né? Estou falando assim, dφ, se eu fizesse dφ dr e multiplicasse por dr, vamos imaginar. Matemática não gosta dessa ideia, mas é a mesma coisa, né? dr vai ficar dφ, então dá uma derivada total. E esse φ, se é a derivada total, e você integrar ela entre dois pontos, não interessa o caminho que você vai de um ponto a outro, só interessa o ponto de partida e de chegada, porque dφ vai ser φ em cima e φ embaixo. Aí aparece a ideia de que não depende do caminho, né? Não depende do caminho que você faz. O potencial, ou a energia potencial, só depende dos pontos inicial e final. É uma função que só depende dos pontos. Você lembra lá de Física 1, né? A professora pegava assim, vou calcular o trabalho da força para levar a partícula dessa parte aqui da escada para a parte aqui, né? Se eu seguir assim a escada, se eu fizer isso, eu tenho energia potencial, isso aqui é H, né? Aqui está a massa, aqui está o campo gravitacional, a energia potencial, a variação da energia potencial é mgh. E se você fosse assim e assim, qual seria a variação da energia potencial? Lembra dessas coisas? Quer dizer, não interessa o caminho, só interessa o ponto de partida e o ponto de chegada, para saber qual a variação da energia potencial nesses campos, né, como gravitacional. Então, isso é um fato muito importante, porque se você fecha o caminho, você vai e volta, dá zero. Então, se você tem coisas assim, ó, no caminho fechado, certo? Se você fizesse integrar um caminho fechado, né, assim, G escalar dl, um caminho fechado, isso aqui vai dar zero. Né? Por quê? Porque esse campo aqui não depende do caminho, só depende do ponto de partida e de chegada. Bom, mas vou deixar para comentar mais essas coisas na próxima aula. A gente vai ficando por aqui, certo? Bom dia para vocês. Alguma pergunta? Não, prof. Então, é isso aí. É igual a gradiente de V para o campeonato. Muito bem, Jéssica. É isso aí. Agora que eu vi. Boa consulta, viu? Obrigado para vocês. Então, até sexta-feira, né? Até sexta. Tchau, um abraço. Tchau, professor. Tchau. Até sexta. Certo.